Bom, vamos começar a nossa aula número 2 de Assembly. Primeira coisa, abrir o programa anterior. Nós vamos, para manter o histórico, vou fazer o seguinte: a ideia é editar esse primeiro programa para que a gente evite aquele aviso que faltava a definição ou faltava informar o ponto de entrada. Vou fazer o seguinte, antes, para que a gente relembre o que nós fizemos. Né? Uma vez que nós criamos esse código-fonte, nós fomos lá na nossa colinha e usamos o assembler, né, que é o assemblador ou o montador, né? Sendo que aqui nós trocamos o prog pelo nome Intel 1. Tá? Então, essa é a expressão ou o comando para assemblar, para montar. E depois a gente usou o comando para linkar ou link editar, na verdade, o termo seria esse, é, que no fundo é criar o executável, enquanto a montagem cria o objeto, programa objeto, o, o linker ou o link editor ele cria o executável. O executável vai se chamar Intel 1 sem extensão, que ele é realizado através do objeto, né? Ele é o que que faz o linker? Ele pega o objeto e cria o executável. Eu acho que foi isso. Tá. E aí a gente obteve esse aviso que não tinha o símbolo de entrada underline start, ok? Então vamos resolver esse problema. Como a gente resolve esse problema? Como eu disse, vamos manter o histórico. Vamos copiar aqui o anterior. Opa, aí, agora sim. Pronto. E aí o que temos que fazer? É o seguinte, informar, né? Ou informar qual é o símbolo de entrada, que é o underline start. Como a gente faz isso? Global start. E aí sim, a gente faz o seguinte, olha. É como se fosse um rótulo, esse rótulo está dizendo, olha, aqui é o início, tá? Vamos salvar o programa, Ctrl S. Vamos chamar de Intel 2.asm, ASM, está lá. Então criamos o nosso Intel 2.asm. Agora, deixa eu limpar aqui. Não, eu não vou limpar, só para que a gente veja que não vai dar aquele mesmo aviso. Só que vamos repetir as instruções atualizando aqui, olha. Agora é o 2, não é mais o 1. Então primeiro a gente monta, então cria o objeto, olha aqui, ó. Depois, vamos procurar essa aqui. Atualizamos aqui os nomes, né? Vamos criar, a partir do objeto, vamos criar um executável, que seria o Intel 2, que ainda não existe. Pronto. Veja que agora não teve mais esse aviso, olha. Tá tudo certo. Tá aí. Então, essa é a primeira correção, ou incremento que nós fazemos no nosso programa. Antes ele não dava erro, só dava um aviso. Agora
Não dá erro e também não dá aviso, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, vamos fazer isso agora. É, de novo, vamos criar. A cada vez que a gente fizer uma alteração, nós vamos criar então um programa. Por isso, esses números um, 2 é uma sequência, tudo bem? Para a gente ficar com o histórico bem delimitado. Vamos criar um novo programa. É, fazendo aqui um pequeno incremento. Eu vou pegar esse código, vou copiar, perdão, eu vou colar. Só que a gente vai chamar um programa em Assembly, né, que é a linguagem de montagem, ela tem sessões, tá? Essa sessão que tem o código principal, nós identificamos assim, ó, section, sessão, ponto, txt. Não altera nada, mas a gente está simplesmente dizendo essa seção de código, porque vai ter outras seções onde a gente vai colocar, a gente vai, por exemplo, definir variáveis, né? Por exemplo, é, definir constantes, definir variáveis inicializadas, se define, automaticamente atribui ou inicializa, certo? Então, é uma área para constantes e uma área de constantes e variáveis inicializadas. E também uma seção para variáveis não inicializadas. A gente vai entender isso logo a seguir. Vamos naquele esquema passos de bebê, tá? Um passo após o outro, bem devagarzinho, mas seguro, tá? Não vamos pular etapas. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é meramente estética. Normalmente, depois desse rótulo, a gente coloca um tab aqui, olha, tá? Um ou dois, né? Tanto faz. Acho que fica mais bonitinho, tá? Porque a gente pode ter outros rótulos mais para frente. é, Acho que talvez um só seja suficiente. Tá? Também não altera nada. Espaço em branco não altera, tá? Muito bem. Ah, tá, então esse é o primeiro, a primeira alteração, na verdade a segunda, né? A primeira alteração foi incluir o rótulo aqui, underline start, tá? Que é o símbolo, né? O símbolo de entrada reclamado lá na primeira versão, a gente já colocou. E adicionamos também o nome para essa seção do código, embora aqui é um pouco desnecessário, porque como só tem a seção de código, não era necessário e não foi necessário identificar que essa é section.txt. Tá? Ela vai fazer mais sentido quando a gente tiver outras seções. Tá? Mas ok, um passo após o outro. Vamos salvar, vamos salvar como uh, Intel. Agora é 3, né? 3.asm. Ok, tá ali. Vamos rodar. Tá, já podemos rodar. Veja, como a gente falou antes, ele não roda porque ele não é interpretado. Primeiro, então, a gente tem que montar e depois link editar. Vamos fazer o seguinte: vamos limpar nosso terminal e chamar lá, olha, o NASM. Só que, lembra, atualizando com o nome do programa. Pronto.
Agora o linker, né? O link editor. E finalmente vamos rodar. Pronto, não acontece nada. Visível, como a gente falou. Tá. Agora vamos dar mais um pequeno passo, que é o seguinte. Então criamos de novo mais um programa. Eu vou pegar o 3 de novo. Vamos lá, copiar. E colar. O que nós vamos fazer? Não sei se você vai lembrar, nós dissemos o seguinte: o registrador A, no caso o EAX, ele recebe o número que corresponde a uma função, né? A tal da syscall. No caso, ele está recebendo a função exit, a função de sair. E uma função, ela tem, ou pode ter, um valor, além do valor de retorno, ela pode ter argumentos, ok? No caso da função de saída, ela não tem retorno. É como se fosse aquele void lá na linguagem C. Não retorna nada. Simplesmente sai. Tá? Mas o correto, o bom, o ideal é que a gente forneça um argumento para ela. Que argumento é esse? Esse argumento a gente chama de status de saída. Então ela tem que. Se eu não fizer, lógico, funcionou sem eu dar o argumento. Mas agora vamos dar o argumento para ela aqui. Vamos dar o zero, como se fosse lá, de novo, lá na linguagem C, aquele return zero, né? Retorna zero. Como a gente faz isso? Aí sim, agora a gente vai usar um outro registrador EBX. Lembra? A, B, C, D. Agora a gente vai usar o EBX. E o que nós vamos colocar no EBX? Agora sim, a gente vai colocar o argumento para a saída, para a função de saída. Então a gente vai dizer assim: olha, na verdade, quem vai falar é a interrupção. A interrupção vai dizer assim: o kernel, faz o seguinte, interrompe o programa e executa a função de saída, cujo código é 1, né, que foi colocado lá no registrador A, executa, mas esse é o argumento. Olha, o zero vai ser o argumento para essa função, tudo bem? Então é isso, ele passa o argumento zero, que ele tá. A gente primeiro tem que colocar esse argumento no registrador B, tá? Que normalmente o primeiro argumento é no B. Se tiver um segundo argumento, a gente coloca no C. Se tiver mais um argumento, a gente coloca no D e assim por diante, tá? Então, os registradores de B em diante recebem os argumentos, enquanto que o registrador A recebe o nome ou o número que equivale, né, a uma determinada função, uma determinada syscall, ok? Então aqui. E aí vamos aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, né? Para não ficar também muito picado, toda hora, dois, três. Já nesse, eu vou incluir duas alterações aqui. Eu não gosto muito de fazer duas modificações por vez, mas nesse caso vamos abrir uma exceção. Já vamos usar o, o comentário. Então, o que é o zero? Né? Zero é o argumento. É o primeiro, no caso, é o argumento zero, o primeiro argumento, no caso único para a função
para a syscall exit, tá? É isso. Vamos salvar para ver se roda, tá? Então a novidade aqui é que a gente colocou um argumento, no caso esse imediato zero, como para essa função aqui, tá? Que é a função de saída. Tudo bem? Vamos salvar. Ele vai pedir um nome. Então seria agora Intel 4? Seria isso? Eu vou deixar aqui sem extensão. Olha lá. Pronto. Tá aqui, ó. E vamos. Deixa eu fazer o seguinte: vamos limpar a tela novamente e vamos montar. Então agora chama-se 4, certo? Pronto. Montamos e agora vamos. Veja, já surgiu aqui o objeto, tá? Vamos link editar. Pronto. Ou seja, pegar o objeto e criar o executável. Pronto, tá vendo? Não deu erro nenhum. E aí vamos rodar Intel 4. Pronto. Olha, pode parecer frustrante, né? Porque, gente, não aconteceu nada aqui. Ó, rodou e não aparece nada. Mas é assim, daqui a pouco a gente vai colocar o nosso Hello World, fica tranquilo. Mas é realmente a primeira coisa que a gente tinha que aprender, que é essencial, é a chamada da syscall, né, da função de saída, dando um argumento ou não, né? Agora a gente colocou o argumento e mandando interromper, né? O kernel vai interromper o programa e vai executar lá a syscall que a gente informou em EAX, tá? No caso da exit, não tem valor de retorno, porque é void. Então ele depois não coloca nada em EAX. A gente vai ver que em outras funções, no início a gente coloca no acumulador lá o número correspondente à função, e o kernel vai, com essa interrupção, o kernel vai executar lá a função e depois devolve um valor aqui, que é o valor de retorno no acumulador aqui, no registrador A, EAX, tá bom? Lembrando que pode ser que tenha mais de um argumento, então a gente vai usar para cada argumento um registrador a partir do B. Basicamente é isso. E então fica assim, na próxima a gente já entra, vamos escrever. Ah, antes disso, vamos lá. Vamos mostrar a nossa colinha aqui, uma colinha um pouco mais elaborada. Para a gente não ficar decorando, né? Lembra que a gente usou o valor 1 para chamar a syscall, que a gente chama aqui, rotula. Isso aqui é um rótulo, tá? Sys underline exit. É uma. Esse número aqui é como se a gente está definindo um nome, dando um rótulo aqui, ó. Sys exit equivale, né, ao valor 1. Ou o valor 1 equivale a sysexit. E o que é sysexit? É a função, aqui está no formato tipo C, né? Mais ou menos assim, ó, void, ou seja, não retorna nada. Nome da função, exit, é a sysexit. Ó. E o argumento é o status, que é aquele zero que nós colocamos em EBX. Olha, EBX a gente coloca um primeiro argumento, a gente pode chamar de arg0, você pode ver em literatura que é arg1, tanto faz, começar de 0 ou começar de 1. E ali a gente coloca o status.
Né? E para não ficar trabalhando com números, a gente pode trabalhar com os rótulos. Veja aqui, ó, código de retorno ao sistema operacional, 0. A gente vai ver a utilização dessa biblioteca, talvez já no próximo programa, na próxima aula, se não muito em breve, tá? Para não ficar decorando números, tá? E eu estou falando desses números aqui, ó, 1, 0, 128, entende? Não é meio, como assim, né? 128, como 0, como 1. Vamos, vamos usar aí uma tabela para ficar mais fácil, tá? Ou seja, o próximo a gente colocaria assim, ó, move EAX, e aí no lugar de 1 a gente coloca sys exit, ó, sys underline exit. Aí vamos lá na próxima instrução. Move EBX 0. Só que a gente colocaria move EBX status. Entende? E na última, em vez de 128, a gente colocaria int syscall underline RQ. É uma requisição de interrupção. Mas tranquilo, não vamos. A gente tem que dar um passo por vez, tá bom? Eu acho que por hora é só. Que me desculpem aí os apressadinhos, mas a gente tem que fazer realmente. A gente tem que dar um passo por vez. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, por favor, fique à vontade. Será um prazer responder. E seguimos então na próxima aula. Abraço, até logo.